Jogo oficial da NFL no estádio do Corinthians em São Paulo. É a primeira vez na história e fez a gente pensar nas relações que existem entre futebol e futebol americano. Então hoje a gente vai dar uma passada em vários casos em que esses dois esportes se encontram. E esse com certeza é um vídeo mais pra descontrair, beleza? Então a gente já começa falando do nosso querido Vinícius Júnior. Recentemente ele visitou junto com o Militão o pessoal do Miami Dolphins, experimentando o uniforme do time e tudo mais. E o mais legal foi a brincadeira que ele fez com o Justin Jefferson do Minnesota Vikings. Vou tentar falar aqui igual o Paulo Antunes, né? Uau! O Vini Júnior e o Justin, que é um wide receiver, que eu com certeza já sabia o que significava, né? Jamais eu teria pesquisado apenas pra esse vídeo. É como se fosse um cara que fica na ponta do campo lá esperando pra receber a bola e fazer o touchdown. Eles fizeram alguns desafios juntos, incluindo um desafio do travessão, onde cada um usava a bola do seu esporte. Mas aí é fácil, né? O Vini Júnior tem que chutar a bola do travessão. E o cara pode jogar com a mão, pô. Aí até eu. O segundo foi um X1 entre eles no futebol, né? Em que o Vini, obviamente, humilhou. O maluco ali parecia uma garça jogando bola. E aí também teve o Vini Júnior tendo que jogar de wide receiver pra receber um passe ali, enquanto o Justin marcava ele. Depois rolou um futevôlei no final, e aí obviamente o Vini humilhou mais uma vez. Mas brincadeiras à parte, uma coisa que é bem legal na verdade, é que a NFL tem uma ação chamada Minha Causa, Minhas Chuteiras, onde em uma rodada ali do campeonato, né, os jogadores basicamente vestem ali uma chuteira que tenha alguma causa que ele apoia, alguma coisa do tipo, e o Justin foi lá e usou uma chuteira bem bonita, com uma imagem do Vini Júnior ali, com ela sendo leiloada e os valores doados pro Instituto Vini Júnior. Uma atitude bem bacana, né? O que não foi bacana foi os estádios usados na Copa América de 2024 nos Estados Unidos. E aí, meu amigo, brincadeira é brincadeira, jogo é jogo. O Vini se divertiu jogando futebol americano, claro, mas na hora que ele teve que jogar em estádios de futebol americano ali adaptados pro futebol normal, que a gente viu na Copa América que não estavam legais, aí ele deu uma reclamada braba e com razão. Mas isso levanta uma pergunta, né? Se a gente viu os caras jogando futebol em campo de futebol americano e deu ruim, o contrário também seria verdadeiro? Ou seja, jogar futebol americano num campo de futebol vai ser ruim? Pelo jeito não. Olha essa história que massa. Um dos melhores, se não o melhor jogador da história do futebol americano é o Tom Brady. E ele já jogou uma vez na Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique, lá em Munique, né? E segundo ele, foi uma das melhores experiências da carreira de mais de 20 anos jogando, cara. O maluco ficou tão apaixonado que se pudesse assinar um contrato com o Bayern de Munique, ele na hora, ele assinava. E falando no Tom Brady, um cara que é fã dele é o nosso queridaço Harry Kane. O Furacão já declarou que é fã da NFL, jogava Madden no videogame toda hora e que via jogos do New England Patriots, se inspirando na carreira do Tom Brady. Isso porque, e essa história é muito boa, tá? Eu não sabia porque, assim, meu conhecimento de futebol americano é quase zero. Mas o Tom Brady, aparentemente, foi a 199ª escolha do seu draft. Ou seja, quando ele tava surgindo, ninguém dava bola, né? Ele fez a jornada inteirinha de um jogador jovem pouco valorizado até o topo do esporte, e isso aí motivou o Kane, principalmente numa época em que ele foi emprestado pro Leicester no começo da carreira, e ele não tava conseguindo espaço, não tava conseguindo entrar na equipe. E aí ele via essa história do Tom Brady e se inspirava. Muito massa, né? E deu certo, porque depois o Kane voltou pro Tottenham, e aí, amigo, o resto é história. O Kane também postou um vídeo acertando uma bola de futebol americano no travessão, e parece que ele fez isso sem nenhuma dificuldade. E ele ainda marcou o Tom Brady, né, na rede social ali, dizendo I'm coming for you. Essa história que também é boa. Teve uma vez que ele isolou um pênalti contra o Southampton, né? Ainda na época de Tottenham. E depois brincou no Twitter que se algum time da NFL precisasse de um kicker, ele tava à disposição. E tem mais, ele disse que gostaria de jogar futebol americano um dia. Mas ele não falou brincando. Ele falou, não, realmente eu gostaria. E seria incrível o Kane jogando futebol americano no Tottenham Hotspur Stadium. Porque não sei se vocês sabem, o estádio do Tottenham é todo moderninho. E uma das coisas que acontece lá é que o gramado de futebol é retrátil. Ele sai inteirinho pra entrar um gramado de futebol americano novo, e assim eles têm eventos de futebol americano lá, né? É chique, tá? E os caras já chegaram a meter mais de 60 mil pessoas no estádio pra assistir um Buffalo Bills contra um Jacksonville Jaguars. E é curioso, né? Porque os jogadores de futebol são muito bons no que eles fazem. Acho que todo mundo que já viu um jogador de perto percebe que mesmo um cara que tu não considera muito bom, quando tu tá ali do lado, tu vê que ele tem um controle de bola, uma técnica muito superior.
E alguns jogadores até tentaram mudar de esporte já, como foi o caso do Peter Cech, né? Foi jogar hóquei no gelo, mas no geral o futebol americano parece muito diferente, né? Se no futebol só o goleiro pode pegar a bola com a mão, no futebol americano todo mundo pega a bola com a mão. É outro mundo, porém, existe uma função no futebol americano que tem tudo a ver com o futebol normal. É o kicker. Esse cara aí, a única função dele é entrar lá pra chutar a bola dentro daquele gol de futebol americano. E eu já peço perdão a todos os fãs de futebol americano aí, porque realmente eu não sei muito do que eu tô falando, tá? Mas o kicker entra ali só pra fazer o field goal e depois ele é substituído. Então a função dele mesmo é bicar a redonda não, né? A oval. E por conta disso, o Christian Fuchs, campeão da Premier League pelo Leicester, né? Disse que queria se tornar um kicker da NFL depois que se aposentasse. E nem é doideira. Tu pensa, ele fica lá sentadinho esperando, na hora que tem um field goal, o cara entra, chuta a bola, tem experiência de sobra com isso, tem qualidade técnica, faz o gol ali e volta pro banco. Mas nas outras funções do futebol americano, em geral, os caras precisam ser muito maiores e mais parrudões, né? Um trabalho perfeito pra quem? Pro Adama Traoré. Pois é, o Traoré é rápido pra dedéu e muito musculoso, né? Que ele disse que ele nem treina na academia, que é tudo natural, é genética. E aí ele teve um companheiro de Wolverhampton, que era o zagueirão Saïs, que chegou a dizer que o Adama Traoré contou pra ele que quando ele era mais jovem, ainda na época de Barcelona, algumas equipes da NFL chegaram a contactar ele pra trazer o guri pro futebol americano, porque enxergaram que ele tinha um potencial fisicamente, né, pra jogar esse esporte aí. Mas sabe o que é curioso? Que tu pega uma foto do Adama Traoré nessa época de Barça, no comecinho aí, e ele era magrão, mó palitinho. Então a chance do Saïs ter dado uma barrigada nessa história aí, sem tudo inventado, é grande, tá? Por falar em grande, quem é enorme é o Akinfenwa. Por muito tempo ele era considerado ali o jogador mais forte do futebol, né? Tava sempre participando aí de ações de marketing e tal, devido à sua capacidade física avantajada ali. E essa capacidade dele fez com que ele fosse confundido com um jogador de futebol americano. Ele contou que ele foi parado por um policial e disse, pô, sou jogador de futebol. E o cara assumiu pelo tamanho dele na hora que ele era jogador de futebol americano. Aí o policial assim, não, pô, maneiro, tô começando a assistir o Super Bowl e tal. Aí o Akinfenwa, não, futebol é de verdade. E já que a gente tá falando de Akinfenwa, não tem nada a ver com futebol americano, mas ele disse nessa entrevista que ele não poderia reduzir de tamanho porque seria zoado pelos irmãos. E aí a gente foi ver, cara, os irmãos do Akinfenwa são maiores do que ele, velho. Ele parece o menor e mais fraco desses três aí, pô, sacanagem. E nessa de ser parrudão e ter mais de uma função, né, aconteceu uma coisa bem esquisita lá na Suécia. O Malmo, o clube de futebol, né, ia jogar contra o Real Madrid e pra equipe de segurança desse evento, né, que, pô, um grande time visitando a cidade ali e tal, eles se reforçaram justamente com jogadores de futebol americano. Chamaram os grandalhão pra proteger ali o evento, é mole? E faz todo sentido, né? Os caras são grandes, são rápidos, são fortes. Passa um malandrão ali querendo invadir o campo, imagina só vem um segurança que é jogador de futebol americano te dá um tackle. Outro cara com perfil pro futebol americano é o Lukaku, pelo menos segundo o Antônio Conte. Na época que eles estavam juntos na Inter de Milão, o Conte chegou a dizer, ele é um atacante, faz o pivô e é muito rápido. É como um jogador de futebol americano. Seria um baita, hein? Eu apostaria no Lukakão na NFL. Só não coloca ele pra dominar a bola oval, porque se arredonda já é difícil. E de um craque pra outro, a gente chega pra falar do Cristiano Ronaldo, que também já tietou o Tom Brady, tá? Depois de meter um hat-trick pelo Manchester United, eles se conheceram, tiraram ali uma foto, mas na verdade é o contrário, então, né? O Tom Brady que foi tietar o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano também já participou de um anúncio daqueles que passam no Super Bowl, né? Interpretando ali um wide receiver. E o problema é que no anúncio ele não sacou muito as regras. Aí ele deu uma cabeçada na bola, jogou o capacete longe, ainda comemorou fazendo su. E não para por aí, porque você sabia que a NFL já teve um brasileiro, ele se chamava Cairo Santos e chegou a usar uma chuteira do CR7. Além disso, tem um camarada chamado Zay Flowers que meteu um touchdown e comemorou como? Fazendo isso aí, que acho que era pra ser um seal do Cristiano, né? Mas ficou um pouquinho esquisito, é uma releitura da comemoração. E aqui no Eurofute a gente tem apenas uma regra. Na real tem várias regras, mas uma regra é falou do Cristiano, fala do Messi, se possível. E o Messi também já se aventurou no futebol americano de uma forma curiosa. Primeiramente, quando ele se mudou pro Inter Miami, contou em entrevista que o futebol americano é um dos seus 5 esportes favoritos. Sem contar que essa nova fama dele nos Estados Unidos, ele acabou sendo tietado por várias estrelas de outros esportes. E com isso fez também uma aparição em comercial aí pro Super Bowl. E o comercial é o seguinte, ele pede uma cerveja, a cerveja não chega. E aí enquanto ele espera, o que ele resolve fazer? Pegar uma bola daquelas bem clichê de futebol, sabe? E sair driblando todo mundo na praia. Algo que o Messi com certeza faria. Durante a Copa América ele também chegou a conhecer alguns jogadores dos Patriots. E mais antigamente ele também tinha posado aí com o então quarterback do Washington Commanders.
E é curioso porque o presidente do Inter Miami, né, um tal de David Beckham, já teria sido convidado aí pra ser um kicker depois que ele saiu do LA Galaxy. Eu queria muito, pô, um jogador de futebol, mas jogando de verdade, não uma ação promocional, um joguinho amistoso. O cara realmente fazendo parte ali como kicker do, sei lá, Green Bay Packers. Inclusive a terceira camisa do Inter Miami pra temporada 24-25 é aí com alguma homenagem, alguma inspiração no Miami Dolphins, que é o time de futebol americano da cidade, beleza? E é justamente no Miami Dolphins que o Beckham joga, mas não esse Beckham, né? E sim o outro Beckham, o Odell Beckham Jr., que já tirou uma foto junto do seu parça Neymar. E a relação do Ney com o futebol americano vai de longe, né? Na sua época de Santos, ele recebeu uma visita do time Santos Tsunami, recebendo a camisa dos caras e tudo, parabenizou já uma vez o Tom Brady por um Super Bowl, então ele acompanha pelo menos minimamente, né? E também chegou a treinar no CT do Las Vegas Raiders recentemente. Um repórter uma vez desafiou e aí ele acabou fazendo na frente das câmeras ali embaixadinhas com uma bola de futebol americano, e também deu uma de kicker no desafio do field goal, onde ele tentava se provar, ele tentando fazer um gol, né, de mais longe possível. Outro que fez embaixadinhas com a bola oval foi o Eden Hazard. Ele começou ali a PTK com muita habilidade, daqui a pouco Chablau mandou no travessão, né, um petardo, mas parece muito bom pra ser verdade, e é, né, porque isso aí infelizmente é apenas uma montagem. Melhore, Hazard, melhore. E tu lembra do Milner, um jogador que aí no Liverpool acabava quebrando galho em todo lugar, né? Podia jogar na lateral, na meia, na ponta, de volante, e por que não de quarterback? Ainda nessa de desafio, o Milner nos tempos de Manchester City fez o desafio do travessão com a bola do futebol americano e mostrou que se quisesse podia jogar na NFL de boas. Só não sei se ele sairia vivo depois de levar um tackle, mas fora isso tá ok. Agora, se tem um cara que poderia ser considerado aí o quarterback do futebol, seria o Pirlo nas antigas, né? Por como ele conseguia construir o jogo ali de trás e fazer aqueles passes primorosos. E na época de Juve, ele e o Bonucci já tentaram trocar de esporte fazendo um treininho de kicker lá no Stanford Cardinal, um time universitário. E além disso, tem mais uma coisa que combina Juventus com o futebol americano. Mas aí você se pergunta, por quê? Né? O que a Juventus tem a ver com o futebol americano? Bom, eu não sei, mas curiosamente, o zagueiro Tomori do Milan acha que futebol italiano e futebol americano tem tudo a ver. Na Inglaterra, é mais parecido com basquete. Na Itália é mais parecido com o futebol americano. É como se você tivesse jogadas. Quando a bola estiver aqui, eu tenho que estar aqui. Quando lançar, eu sei que tenho que ir para tal direção ou procurar algum jogador específico. Rapaz, a analogia foi boa, mas a explicação dele foi horrenda, hein? E é curioso porque a gente já fez um vídeo aqui, né? E se o futebol tivesse regras de outros esportes? E na NFL, o quarterback, que é o passador, né? Joga com um foninho de ouvido aqui, ó. Onde ele ouve instruções diretas do treinador. E o Julian Nagelsmann, importante técnico no cenário europeu, disse que isso poderia ser importante no futebol também. Mas tem que ver pra quem que melhoraria as coisas, né? Porque o técnico adoraria ficar falando na ouvida dos atletas. Agora imagina até o Rodri ali tendo que ouvir durante 90 minutos o Guardiola gritando na tua orelha, cara. E nessa de mudar regras, o presidente da FIFA, o Infantino, chegou a dizer que o Super Bowl era uma inspiração pra Copa do Mundo, mas de forma negativa, né? Ele disse assim, pô, Super Bowl tem todo ano, por que não pode ter uma Copa do Mundo a cada 2 anos? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não entendi. Talvez a comparação fosse Super Bowl com final de Champions, e tem final de Champions todo ano. E o Infantino, pelo amor, né, cara? Para, cara! Só para, como é que tu vai botar mais Copa do Mundo no calendário, irmão? Não cabe mais nada. Daqui a pouco vai ter jogador jogando 5 vezes numa semana só pra satisfazer os interesses do Infantino aí. Outro que se aventurou foi o Gareth Bale, que digamos que às vezes tinha uma preferência por outros esportes e não o futebol, né? Inclusive depois virou jogador de golfe. Mas ele já fez um post assistindo o Super Bowl. Olha aí que bacana, mas não, essa imagem também é uma montagem. Bota a verdadeira, editor. Agora sim, pô. Essa aí foi a foto que o Bale postou. Quem foi o companheiro do Bale no Real Madrid foi o Courtois. E ele é outro fanático pelo futebol americano. Uma vez, quando ele jogava no Chelsea, ele teve um clássico contra o Arsenal num sábado à tarde. Acabou o jogo, ele direto entrou no jatinho, foi correndo para os Estados Unidos e poucas horas depois já tava lá numa arena vendo um jogo de basquete. E no dia seguinte foi ver o Super Bowl. Imagina o privilégio, né, cara? Tu ser tão rico que tu pensa, pô, por que eu não vou assistir um jogo lá em loco do outro lado do planeta hoje mesmo, mais tarde? Não é tipo ir na casa do teu amigo, pegar um busão, pegar um Uber, né, pra ir lá do outro lado da cidade. Não, é tipo, pô, depois do almoço, assim, quem sabe no fim de tarde eu não vou pra Miami assistir um jogo. E pra encerrar, não pode faltar um cara aqui que tá em todos os vídeos desse tipo. Jogadores que curtem Football Manager, ele tá. Jogadores que curtem basquete NBA, ele tá. Jogadores que curtem anime, ele tá.
É o Antoine Griezmann, tinha que ser, né? Ele já foi visto com um boné comicamente grande do Kansas City Chiefs. Por algum motivo ele tá parecendo Mario com esse negócio na cabeça aí, cara. Já foi conhecer o pessoal do New York Jets. Já tirou foto com o quarterback do momento, né? O Patrick Mahomes. E já chegou a declarar que é fã de NFL e agora vem o plot twist. Porque essa informação aqui, amigo, eu acho que você não sabia. O Griezmann tem um programa no Mundo NFL. Canal oficial da NFL em espanhol, onde ele comenta as notícias, os jogos, fica ali debatendo futebol americano. Eu pensei, cara, deve ter sido um projeto no passado, né? Ou de repente ele participou uma vez. Não! É tipo um Eurocast de futebol americano. Ele fica lá comentando normal, pô. E tem programa direto, beleza? Se você é fã de futebol americano e caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao Eurofute. Aqui a gente fala de futebol europeu, o outro futebol, né? O soccer. Me dói um pouco falar, mas seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e acompanhe mais vídeos com a gente, beleza? Se você tá sempre conosco, deixa um like antes de sair, ajuda muito o nosso trabalho, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Como é que seriam os times de futebol se fosse fazer igual no futebol americano? Chickens on the ball contra Red Gunners, é o derby do norte de Londres. Pô, em Portugal ia ficar brabo, hein? Porto Dragons contra Lisboa Lions.